Bom dia, meus amores do quarto ano. Que bom, estamos juntos mais uma vez. E desta vez, nós estamos juntos para uma aula de geografia. Na nossa aula de geografia hoje, nós estamos no capítulo 8, no módulo 3. No capítulo 8, nós temos paisagens naturais brasileiras. Certamente, você já notou, ao andar pelas ruas da cidade, quando a gente viaja pelas estradas, que a superfície da terra não é somente plana. Ela tem as subidas, as descidas, tem também alguns terrenos acidentados. Então, chamamos isso de relevo terrestre. As diferentes formas de superfície da terra. Então, essas diferentes formas de superfícies da Terra é chamado de relevo terrestre. Essas formas, elas são medidas em sua altitude. Então, o relevo ele é medido por sua altitude. E o instrumento que usa para verificar a altitude é chamada de altímetro. Então, altímetro é o aparelho que mede a altura do relevo. No Brasil, pode ser vistos várias formas de relevo. E essas várias formas de relevos, elas podem ser planícies, ela pode ser planaltos e ela também pode ser depressões. Planície. A planície corresponde a áreas planas ou levemente onduladas. E elas têm baixa altitude. Esse tipo de relevo, ele é encontrado no litoral e na Amazônia, e grande parte da planície amazônica que margeia o rio Amazonas. O outro é o planalto. O planalto é a extensão de terrenos elevados, mais ou menos planos, ligados à planície por uma escarpa. Então, veja só, a planície é a estação de terreno elevado e a escarpa é o que liga o planalto à planície. As depressões. As depressões, elas são áreas de altitude menor do que as áreas ao seu redor e recebe sedimentos das terras altas. Além de sofrer erosão nas bordas, podem ser relativas ou absolutas. E a escarpa é um conjunto de morros que se elevam a partir da planície em direção ao planalto. Então, nós podemos ver aqui que eu já falei para vocês 4 tipos de relevo. A planície, que é área plana ou levemente ondulada. Vimos o planalto, que é uma extensão de terrenos elevados, mais ou menos planos. E vimos que o que liga a planície ao planalto é uma escarpa, que é um conjunto de morros que liga a planície ao planalto. E as depressões, que são áreas de altitude menor do que as áreas que estão ao seu redor. E eles podem tanto ser absoluta como relativa. A absoluta quando ele está abaixo do nível do mar e relativa quando ele está acima do nível do mar. As formas de relevo e as atividades humanas. Os seres humanos, eles aproveitam as diversas formas de relevo, como as chapadas, o cânion, a ladeira, o vale, a planície, o morro, a serra, então os picos, as dunas. Então, eles utilizam todas essas formas de relevo para o desenvolvimento de suas atividades. E essas atividades são o plantio de lavouras, a geração de energia, o turismo, o esporte e o lazer. Todos eles são utilizados pelo homem para o desenvolvimento dessas atividades. O relevo brasileiro. No mapa físico, o relevo terrestre ele é representado por cores diferentes, que são o verde, amarelo,
o laranja, o marrom e o azul. Nós podemos ver então que o verde são menores altitudes, o marrom, altitudes maiores. O laranja, ele pode ser representado também pelas altitudes que são os escarpas. E o azul é o fundo do mar. O fundo do oceano também tem um relevo que está coberto de água. Tons de azul claro, com as cores claras, são menores profundidades e cores mais escuras, maiores profundidades. O fundo do oceano também tem um relevo, só que esse relevo ele é coberto por água. E os diversos tons de azul, como eu expliquei, eles vão indicar a profundidade. E o aparelho que é usado para indicar a profundidade é chamada de batimétricas. Ele é utilizado para ver a profundidade dos oceanos. É simples. Junto à costa é mais raso e em direção ao meio do oceano é mais fundo. Por isso que no mapa, mais perto da Terra, ele é mais claro. Mais para o meio do oceano, ele é mais escuro, porque ele é mais fundo. Alterações na paisagem. Os morros brasileiros na região litorânea eram originalmente cobertos pela Mata Atlântica, que era uma paisagem de vegetação florestal com grande diversidade de espécies vegetais e animais. Naturalmente, as encostas em relevo inclinado são sustentadas pelas raízes da vegetação ali presentes. No entanto, as intervenções humanas podem gerar a desestabilização do terreno, e assim aconteceu ao longo da história do Brasil. Então, nós podemos ver que quando o homem ele modifica a paisagem natural, essa paisagem natural vai ficar desprotegida e vai descer os pedaços de terra e das árvores que não estão totalmente na terra, vai descer ladeira abaixo quando vier as chuvas. E nós temos muitos exemplos disso que acontece onde? Naqueles lugares em que eles constroem as suas casas nas partes baixas. Aí quando a chuva é forte, esta água ela desce trazendo todos os sedimentos abaixo. E aí inundam as casas, derrubam as casas e todo esse material, todos esses sedimentos, a terra junto com árvores, eles caem nessas casas, provocando acidente. Além também dessa retirada da vegetação natural, o solo ele fica exposto à construção de prédios, fossas e depósitos de lixo. O vazamento de água ou o próprio peso das construções podem acarretar o escorregamento do solo e de rochas, e aí provocando acidentes. Devemos então ter cuidado com construções nas encostas, porque essas construções nas encostas podem causar graves acidentes e até muitas pessoas podem morrer por causa desses sedimentos que desceram. Além disso, existem áreas de preservação permanente. São aquelas áreas que têm que ficar preservada, que é chamado UAPP, Área de Preservação Permanente. Para evitar problemas e promover a preservação das paisagens vegetais originais dos municípios, os estados brasileiros, eles criaram, lá junto com o governo, uma determinação federal que as áreas de preservação permanente para proteger as encostas. E então, lá no livro de vocês, na página 109, ele vem falando
que é a Lei 12.651, que ela foi feita no ano de 2012. E esta lei, esse artigo, ele fala o seguinte: a área de preservação permanente é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geográfica, geológica e a biodiversidade, e facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, todos os estados, todos os lugares devem ter a área de proteção permanente, a área de preservação permanente. Para quê? Proteger a área, facilitar o deslocamento da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, nesta aula, nós podemos ver o que é relevo e a importância de manter um relevo sem estar fazendo muitas modificações, porque muitas das modificações do relevo pode causar sérios acidentes. Beijos e até a próxima aula.